Olá, eu me chamo Paula Landim, sou atriz e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Estou muito feliz que estou revendo uma amiga. Trabalhamos há muito tempo juntos e a gente fica muito feliz quando as pessoas dão aquele salto quântico e a gente encontra uma pessoa muito melhor. Denise amada, gratidão, sempre Obrigada, muito bom te ver, tá? Obrigada. Os anos passaram, mas parece que foi ontem que eu acabei de ver. Eu também. Denise, conta um pouquinho para os internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua carreira, trajetória profissional, e nós vamos focar agora nesse novo desafio maravilhoso que você está. Tá ótimo. Eu nasci em São Paulo, me criei no Brooklyn, né, um bairro muito gostoso, muito familiar, e fui para o mundo corporativo voltado para operações, áreas de meios de pagamento, contact center, e eu tive uma carreira que eu digo que foi muito boa, muito gostosa, porque eu amo trabalhar com pessoas, eu amo gente. Perfeito. Né? Então eu formei excelentes relacionamentos na minha carreira, tive experiências fantásticas, eu acho que eu fiz de tudo um pouco, Kendi. Que bom. Porque eu trabalhei na parte financeira, trabalhei em bancos, trabalhei em meios de pagamentos, conheço bastante dessa área, né? É uma área louca. É mais fascinante. Meios de pagamento é muito dinâmico. Sim. E depois eu fui para Contact Center, né? Fui diretora de operações e assim, aprendi muito, sou muito grata por todas as empresas que eu passei, eu acho que todas elas foram um aprendizado, né? Um aprendizado incrível, né? E o mundo que eu trabalhei, Contact Center, né? Você tem uma vivência com um número grande de pessoas, né? Sim. Então foi um aprendizado muito grande para a vida. Não é só o profissional, é para a vida, né? Tudo que eu aprendi lá eu trago para a vida. Que ótimo. E como que foi aí o seu encontro com a hipnoterapia? Como que ela entrou na sua vida? Ah, bacana. Eu sempre gostei muito de hipnose. O tema sempre foi assim, de muita curiosidade para mim. Eu, quando criança... Isso, Mr. M, essas coisas você gostava? Né? Eu gostava, mas quando criança eu tentava hipnotizar até meus cachorros. Bacana. Eu sou amigo do Fábio Coens. Ah, é? Eu já entrevistei ele também, né? Que onda, mas assim, é outra linha, né? Sim, perfeito. Mas assim, sempre gostei muito da área. E aí começou, isso há quase uma década, começou a ter uma escola aqui mais séria. E veio o Hans Hoed, que é um hipnoterapeuta muito famoso na Europa. Certo. Né? Ele formou uma turma e eu falei, vou participar dessa turma, né? Uma amiga minha me indicou, ela inclusive era amiga dele, e eu comecei aí a minha vida de hipnoterapeuta. Perguntando, tem pré-requisito ou não? Por exemplo, ele olha as pessoas e fala, você consegue, você não vai conseguir, não sei o que e tal, ou não? Não, não tem. O que acontece? A hipnoterapia, na realidade, você colocar uma pessoa num processo de transe, né? Que é uma coisa muito simples. Você colocar num transe é fácil. Agora, o que é a diferença? Por isso que eu falo que eu descobri um dom meu, né? Eu fiz vários cursos, me formei. Quando o bicho aparece. Porque quando você está no processo de tratamento de uma pessoa, você pode se deparar com qualquer coisa. E às vezes o bicho é muito maior do que você espera. Entendi. E o que você vai fazer quando aquele bicho surge? Porque o curso não te dá o preparo para isso. Entendeu? A vivência mesmo, né? Exatamente. Você tem que ter muito jogo de cintura. E assim, tudo que eu vivi na minha vida, eu desenvolvi um jogo de cintura incrível. Né? Então, às vezes você vai atender uma coisa simples, que é parar de fumar, e aparece um bicho enorme. Sim, verdade. Né? Aparece uma coisa que, de forma alguma, a pessoa está preparada para aquele bicho. Ou deixar de beber, né? Tal, todas as coisas que você tem que criam saber, dependência. Exato, você tem que saber domar aquele bicho. Exato. Como que você vai ressignificar aquilo? Porque quando você fala de hipnoterapia, você vai ressignificar alguma coisa que está no subconsciente da pessoa.
e que está incomodando e deixando ela, sei lá, impedindo talvez de crescimento. Sim, e muitas vezes a pessoa nem sabe que aquele é o tema que gera o problema dela. E assim, a mente, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, a mente é uma coisa muito curiosa, porque quando você está no processo de transe, eu como hipnoterapeuta, eu vou conduzir a pessoa. E aparece o que tem que aparecer. Eu sempre falo, não fica avaliando por que apareceu tal coisa. Se apareceu... É uma tendência natural. Exato. Se apareceu é porque tem relação. Eu sempre gosto de citar uma moça que eu atendi há muitos anos, que ela tinha problema de compulsão alimentar. E durante o processo dela do tratamento, aparecia um sino. Quando terminou o atendimento dela, ela falou, mas Denise, o que era esse sino? Eu falei, não sei. Mas se aparecia, tem relação com o que a gente estava tratando. Eu atendi mais ou menos em outubro, quando chegou no Natal, ela me procurou assim, enlouquecida, que tinha descoberto o que era aquele sino. E o que era o sino, gente? Olha como a mente da pessoa, como a nossa mente é. Sim. A avó dela morava numa fazenda e na ceia de Natal, a avó usava um sino para enfeitar a mesa. Então o sino tinha toda a relação com fartura, com alimento, era justo que era o que a gente estava tratando. Entendi. Então a mente puxa o que tem ali, que não precisa... Não tinha a ver com o barulho, então, do sino. Não. Interessante, tá? É a simbologia mesmo. Sim, a mente puxa e traz o que precisa ser tratado. É um garimpo que a gente faz, né? A gente vai buscar, mas a gente consegue sempre achar o que gerou o problema na pessoa. É muito bacana. E o subconsciente é extremamente poderoso, né? Exatamente. A gente não sabe, mas assim, a capacidade de processamento do subconsciente é 1 milhão de vezes maior que o consciente. Quando a gente está acordado, o cérebro tem o seu trabalho normal, mas quando ele está em repouso, é aí que as sinapses estão acontecendo mais rapidamente, né? Exatamente, quando você está no estado delta. Isso, exatamente. E a hipnose, que estado mental que ela atua? Quando você está no teta. E quando que você entra no teta? Quando você começa a dormir e quando você começa a acordar. Ok. Exato. É ali que você consegue colocar informações. E o ser humano está naturalmente no estado teta até os 7 anos de idade. A criança até os 7 anos de idade vive no estado hipnótico. A gente não sabe, mas ela é como se fosse uma maquininha que está recebendo um download. Sim, perfeito, é verdade, faz todo sentido, né? Ali ela está recebendo toda a programação dela, toda a programação, até os 7 anos de idade. Então, muita coisa é colocada e a gente não sabe. E os programas que são colocados ali, 60% deles são de autossabotagem, são programas negativos. É verdade. E em excesso vai fazer mal o resto da vida, isso. Exatamente isso. E o que a gente tem condição de fazer na hipnoterapia? Mudar essa programação. Buscar, né, quais são as programações negativas que podem estar gerando uma timidez, um medo excessivo, alguma coisa que na vida adulta atrapalha bastante a pessoa, e na hipnoterapia a gente tem condição de mudar isso. Por isso que você precisa que ela esteja em transe, né? Sim. Entendi, tá certo. Sim. E esse estado mental do transe, que é o estado teta, é um estado assim extremamente interessante, que é onde você consegue mudar a programação. Tá. Todo mundo que passa por mim, eu sempre explico, e eu acho, quem passa por mim, que tem filhos pequenos, eu faço questão de explicar como funciona toda essa questão, porque às vezes os pais não sabem, o filho não vem com manual de instrução. Isso. Né? Exato. Não tem manual de instrução. Então, às vezes, a gente sempre faz querendo acertar. Mas, às vezes, a gente coloca uma programação negativa na criança sem saber. E que vai afetar a vida adulta dela. Do tipo, a criança está brincando, chuta uma bola, quebra uma TV e você fala para a criança está assustada, né? Ela já está naquele estado mental teta, que você está fazendo um download de tudo. Você fala, você não faz nada certo. Tudo que você faz dá errado. Pronto, desenvolveu ali para a criança a percepção que tudo que ela vai fazer vai dar errado, vai acabar errado. E aquilo cresce proporcionalmente. Ela vai levar isso para a vida adulta. Né? E vai ser uma crença limitante dela.
vai ser uma crença limitante, vai ser um adulto inseguro, um adulto que tem medo de errar, um adulto que vai se sabotar. Então eu converso muito quando vai alguém que está com um filho pequeno, né? Explico tudo isso. E uma coisa que também é bem bacana, gente, quando a pessoa começa a dormir, ela está naquele estado teta que eu te falei. Então, conversar com o filho quando ele começa a dormir, falar coisas positivas, que é uma criança corajosa, que é uma criança inteligente, isso muda a percepção da criança, desenvolve uma programação positiva. Mesmo falando baixo. Sim. Perfeito. É muito bacana. E o adulto pode fazer com fone de ouvido. Ok, tá. Quando Para o adulto também é bom. Sim, sim. Tá. Quando você começa a dormir, que você entra no estado teta, se você... Aí é importante você saber o que você vai colocar. Sim, Né? exato. O que você vai falar. Certo. Mas você pode mudar a sua programação exatamente quando você está nesse estado mental. É bacana, é bem bacana. Que legal. No começo, as primeiras que você fez, acho que talvez na escola, faz com os parceiros, os alunos lá e tal. Mas quando você terminou o curso, né, não sei se você ia ficar, quando você se viu sozinha e olha para trás, não tem ninguém, tá? E tem o primeiro paciente, qual foi o seu nível de ansiedade? Eu não sei Ou se... você já estava assim, preparada? É assim, eu tenho uma bagagem de vida muito grande. Certo. Né? Isso ajuda muito. Não tem, eu digo que bagagem de vida não tem faculdade, não tem universidade, Exatamente. não tem curso que te dê. Eu tenho uma bagagem de vida muito grande. Eu nunca me senti insegura em relação a isso. Nunca me senti. E eu falo que desde todos os atendimentos que eu fiz, Kendi, eu considero como presentes. E a primeira pessoa que eu atendi logo, né, de início, eu lembro até hoje até o nome dela. Que legal. Chamava Poliana. E era uma menina fantástica. E o meu primeiro atendimento foi muito bacana, que ela estava com alguns traumas muito pesados, mas no dia seguinte, essa menina mandou uma mensagem tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que ela tinha uma percepção tão mudada em relação ao mundo depois do tratamento. Sim. Assim, eu falo que foi o meu primeiro atendimento e foi um presente, porque foi a mensagem mais maravilhosa que eu já recebi em todos os atendimentos que eu já fiz. Certo. Quanto dura mais a quantidade de sessões? Em tempo e de duração cada e quantidade de sessões também? Então, existem algumas questões, né, algumas questões emocionais, psicológicas, que uma sessão você resolve. É poderoso mesmo. É poderoso, é transformador. Porque, E assim... se for medo de barata, assim, essas coisas também. Uma sessão. Tem gente que passa anos com medo de barata e não precisa, entendeu? Não precisa. Fobias, uma sessão acaba. Depressão, você pode falar, depressão é um problema seríssimo, né? Que às vezes a pessoa passa anos tomando remédio. Verdade. Uma sessão você tira porque você vai onde tudo começou. Ok. E assim, Kendi, se você, por exemplo, entra... Eu não tinha Instagram até pouco tempo. Ainda bem que você tem isso, não? Não, mas eu fiz agora. Mas você está no meu grupo lá de WhatsApp, verdade? Eu sei isso, né? Mas assim, uma sessão você transforma a vida de uma pessoa. Teve uma menina, ela fazia medicina e ela tinha medo de tudo, Kendi. Ela tinha medo... essas coisas também. Não. Tinha medo do calor, medo da chuva, ela não saía de casa, ela tinha uma síndrome do pânico bem. E ela levou 2 anos para decidir que ia fazer o tratamento. 2 anos sofrendo. Certo. Ela fez comigo, ela falou, eu não acredito que eu passei 2 anos sofrendo, se eu podia... uma sessão terminou com sofrimento. Né? Então é uma coisa extremamente rápida. Quando que precisa de mais sessões? Quando você tem uma compulsão alimentar, quando você tem uma dependência química, um alcoolismo, aí precisa então de 4 sessões. Mas é raríssimo, muito raro mesmo a pessoa precisar de 2 sessões. Interessante. Não, eu gostei muito. E você falou uma coisa muito bacana que assim, a grande maioria das pessoas precisa dar um ressignificado em algumas coisas. Então, muitas vezes eu falo assim,
Não, e acontece todas as vezes. Eu, assim, até amigas minhas falam assim, chega assim, liga, tal, que faz 2 anos que eu não arrumo um namorado, não sei o que lá, tal. Aí tem uma festa lá que a gente é convidado lá e fala, leva tal pessoa, fala, vai ter uma festa sábado agora, né? Vai ter uns artistas, vai te apresentar bastante gente e tal, né? Você vai, tá bom, eu vou. Aí você chega na segunda-feira, por que você não foi? Eu não tinha roupa para ir. Mentira, teu guarda-roupa tá cheio de roupa. Mas aí eu achei que, sei lá, eu não conheço ninguém, não sei o que. Eu falei, você perdeu um pouco de lugar na sua vida. Às vezes, naquele dia, você podia arrumar um parceiro. Às vezes, naquele dia, você podia fazer amizades fantásticas, duradouras. Verdade. E só por aquele fato, não achei um sapato, não achei uma roupa, ou eu precisava ter uma roupa preta para parecer mais magra e por isso que não fui. São coisas que ela tem que, é um trauma que uma sessão dessa consegue. Sim. E esse é um processo claro de autossabotagem. Exatamente. A pessoa está se sabotando, né? Não está se permitindo ser feliz, né? Está arrumando motivo para não caminhar. Sim. Né? E numa sessão resolve, muda radicalmente. Eu atendo pessoas que têm quadros assim de fobia social, uma sessão resolve. Aí às vezes a pessoa passa a vida, né? Arrastando corrente, que às vezes eu falo para as pessoas, sim, né? E numa sessão você tira. E você vê, às vezes a pessoa investe, né? Cabeleireiro, roupa, carro, sim. E não investe em melhorar a mente, em progredir, em mudar o que está errado, porque a mente, você vai ter a vida que a sua mente criar. É verdade. Né? Se você tem uma mente negativa, com pensamentos negativos, você vai ter uma vida de medo, uma vida miserável. Sim. Né? Se você tem uma mente positiva, você vai ter uma vida feliz. Né? Você vai ser aquela pessoa que tem amigos, que as pessoas gostam de estar próximas, né? Que está ali, está com uma felicidade diária. Né? Ninguém é feliz 100% do tempo. Exato. Mas a pessoa consegue, sim, ter uma vida feliz na maioria do tempo. É verdade. E eu sempre falo disso, nós somos a soma das nossas escolhas. Né? Sim. E, graças a Deus, assim, eu sempre via as coisas pelo lado bom e sempre acreditei, tem que ir para frente. Né? E, graças a Deus, isso me norteou bem. Não, eu também. Você sabe que eu tinha um colega de trabalho que ele falava, ele é poliana. Eu falo, eu prefiro ver o lado positivo, o lado bom das pessoas, né? Eu vou ver melhor com isso. Sem dúvida, é verdade. Né? Você vai ser uma pessoa mais leve, você vai ser uma pessoa mais feliz, você consegue enxergar o positivo e o bom no outro. Todo mundo tem o bom e todo mundo tem o mal. Agora você precisa conseguir enxergar o positivo no outro. Uma pergunta, você faz online também ou só presencial? Faço online também. Tá, perfeito. Então, nós vamos agora, queria que você falasse para as redes sociais que nós vamos colocar aqui. Acho que vai faltar horário para você atender. Não, você foi tão esclarecedor aí que eu estou vendo um monte de gente já entrando em contato. Você pode falar com gentileza? Claro. O meu Instagram é Denise, com S, isso, ponto, nós estamos escrevendo aqui. Isso. Armada, ponto, terapeuta. Perfeito. Só aí já te encontra tudo fácil. Já, Denise, ponto, armada, ponto, terapeuta. Perfeito. Mas ela é armada só no nome, tá? É uma mocinha fantástica. Armada e perigosa, brinco. Tá bom. Muito Obrigada. bom te rever, tá? Obrigada, Kate. E sucesso e parabéns. Obrigada. Volte outras vezes. Voltarei. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Denise Armada, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.